Irmão, eu vou ler justo um texto e convido você para que você abra a sua Bíblia comigo, de um também que foi chamado para essa seara. João, capítulo de número 21. O chamado que nós também recebemos para sermos discípulos do nosso Senhor. João, capítulo de número 21, o Evangelho conforme escreveu João, capítulo de número 21, versículo de número 15, irmão. Pedro é interrogado. O texto bíblico nos diz: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então, Pedro voltando-se viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e lhe perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a esse? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria mais. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? E eu destaco, irmão, então, o texto do versículo de número 19. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Graças a Deus. Deixa a Bíblia aberta, irmão, no texto. É uma oportunidade mais que nós temos de aprendermos acerca das Escrituras Sagradas. O Senhor é quem fala ao nosso coração. Está aí a Bíblia aberta diante dos nossos olhos, e só se pode compreender acerca das Escrituras Sagradas através da aclaração dada pelo Espírito Santo de Deus. Vamos orar outra vez, feche os teus olhos, que seja mesmo uma mensagem, uma palavra, como sempre, vinda do alto para o nosso coração. Oremos assim. Senhor, nós te agradecemos muito por esse dia especial. Louvamos, adoramos, glorificamos o teu nome, porque no dia de hoje estamos reunidos para te exaltarmos, para escutarmos a tua palavra, e que seja, Senhor, através da iluminação do teu Santo Espírito. Te agradeço, Senhor, porque é o Senhor quem fala conosco através do teu Santo Espírito, que possamos sair daqui cheios e edificados pela tua palavra, cheios da presença do teu Santo Espírito, para que vivamos uma vida de santificação, tal qual o chamado que recebemos de ti para sermos teus discípulos. Oramos, te agradecemos e fazemos isso no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém.
Eu ainda estava recém-chegado no Uruguai, cheguei no Uruguai em abril de 2024, um pouquinho depois do casamento do meu filho Mateus. Chegamos Cristina, eu, 2 meninas paraguaias que não são minhas filhas biológicas, mais uma gata que a gente trouxe desde o Paraguai, veio para o Brasil, está lá no Uruguai, ou voltou, está de férias com a gente aqui. Nem ia viver com a gente, Cristina que trouxe e ficou. Foi ficando, já tem 10 anos. E lá fomos nós, chegamos no Uruguai, permaneci 3 meses vivendo na igreja, improvisado, até que aluguei um imóvel, um apartamento na periferia, onde estou, e ainda estávamos com um núcleo base. Todas as sextas-feiras eu me reunia com os irmãos ali, em Las Piedras, onde eu vivo, e aos domingos eu ia até o centro da cidade, até a capital, o centro da capital, Montevidéu, e congregava ali com os irmãos. Saía cedo, eu não tenho carro no Uruguai, até porque a gasolina no Uruguai custa R$11 o litro. Você reclama da gasolina no Brasil, 5, 6, lá é R$11 o litro da gasolina. O carro mais barato é um Corsa 96, às vezes você paga 5, 6 mil dólares num carro como esse. Então a gente anda a pé, anda de transporte público. Falei para a Cristina, vamos comprar uma bicicleta elétrica. Ela falou, eu não vou ficar com vergonha, você vai sozinho nela. Andamos a pé, de ônibus. Naquele dia eu saí mais cedo. Tentei sair, mas são 3 mulheres dentro de casa, né, se arrumando. Eu tentei sair mais cedo para pegar o ônibus, porque eu ia pregar naquele dia de manhã, a escola bíblica dominical, e depois o culto. Falei, vamos apressar, porque a gente tem que pegar o ônibus 40 minutos, quase 1 hora até a igreja, ainda mais domingo que não tem muito ônibus. Descemos mais cedo, desci no meu prédio, olhei na esquina, e vi um movimento estranho, o pessoal olhando para cá. Eu já sabia que a boca ficava mais embaixo, mais na esquina, porque os mendigos, os drogados, todos vivem ali ao redor da minha rua. Eu já sabia que a boca estava ali perto. E comprovei naquele dia. Chegando na esquina, eu entendi o movimento. Na esquina vi que havia um menino muito magro, cara de drogado, jeito de drogado. E ele estava apanhando muito de alguém que eu identifiquei ser o traficante ali da zona. Batia, e durante alguns segundos eu fiquei pensando, o que eu vou fazer numa situação como essa? O pessoal desesperado, as meninas já desesperadas, Cristina tensa com a situação. Quando o menino caiu no chão e o traficante começou a chutar o tórax dele, eu pensei, vai matar o garoto, vou intervir. E fui até lá, eu acho que com o meu sotaque brasileiro, falando espanhol, o traficante ficou meio assustado, se afastou, eu pude levantar o garoto, e o garoto todo ensanguentado, sem camisa, todo ensanguentado. Tirei ele o mais rápido possível dali, fui caminhando com ele pela rua até o ponto, que fica umas 4, 5 quadras do meu apartamento. E à medida que a gente foi caminhando, eu fui dizendo para ele acerca do Evangelho. Ele me dizia que estava com muita vergonha, que nunca se sentiu tão envergonhado como naquela hora, todo ensanguentado. Eu entendi que ele roubou alguma coisa na boca e por isso que ele estava apanhando daquele jeito, era para matar, de fato. Foi com a gente e ele dizia, eu estou tão envergonhado, eu me sinto tão humilhado. É humilhação completa. 19 anos tinha o garoto. Drogado, humilhado, abandonado, já não vive mais com a família, obviamente, por conta do vício. Caminhando com a gente, a Noni, que estava resfriada, a Noni é uma das meninas, tirou uns lencinhos umedecidos para limpar, para o garoto poder limpar o rosto de tanto sangue que escorria. E eu falei para ele, Jesus Cristo pode te dar uma nova vida. E ele me disse assim, se existe um Deus, esse Deus nem vai ligar para mim. Que tristeza. Milagros, a outra das meninas paraguaias, na mesma hora disse assim para ele, não, Deus não vai te abandonar. Deus pode ter um propósito para a tua vida. É uma menina que foi abandonada pela família. Ela sabe o que é ser abandonada por alguém. Existe uma saída para a tua vida. E nós dizíamos para ele, arrepender-se, crer em Cristo, seguir a Jesus. Ele foi com a gente até o ponto, me deu um número de telefone, um contato, fiz contato. Era uma amiga que ia recebê-lo num bairro um pouco mais distante.
Cheguei em Montevidéu, tive a ciência que ele estava ali bem acolhido, e até então eu continuo mantendo contato com ele e orando por ele, para que ele possa se encontrar com esse Jesus Cristo, o que muda a vida das pessoas, o que transforma a vida das pessoas, o que dá uma nova vida mesmo em situações tão extremas como essa, tal qual a nova vida que o Senhor deu a Pedro, chamando Pedro para ser seu discípulo. Olhe na Bíblia o texto e você vai entender bem. A palavra nos diz acerca de Jesus Cristo depois da sua ressurreição. Jesus Cristo morreu naquela cruz para nos dar a vida eterna e vida que só se encontra através do sangue precioso de Cristo. A salvação não é algo que se pode encontrar através da religião. E pode parecer estranho que eu diga isso a você sendo um homem religioso, pastor, mas eu entendo e sei bem e creio pelas escrituras sagradas que a religião não pode religar você a Deus, como é a pretensão, até mesmo da palavra religião, a ideia de que você vai ser religado com Deus através de ritos e formas religiosas. Não é assim. Tampouco ser boa pessoa vai ser suficiente para que você encontre-se com o seu Salvador. Não que eu te diga, irmão, que você não deve ser uma boa pessoa, mas eu sei que o máximo de bondade que nós podemos realizar, e você me vê, pastor e Cristina, cuidando de duas meninas que não são suas filhas, o céu está garantido para eles. Não é isso que vai me levar aos céus. O máximo de bondade que a gente pode realizar ainda não é suficiente para a salvação. Suficiência está na cruz do nosso Senhor, e tão somente na cruz de Cristo. Há 2 anos atrás eu vi acerca de uma igreja nos Estados Unidos que dizia na Páscoa, que não falaria na Páscoa acerca da cruz, nem acerca do sangue de Jesus, porque falar sobre cruz e falar sobre sangue é muito ofensivo nos dias de hoje. Vivemos em tempos loucos, em que dentro da igreja eu já não posso mais falar acerca da cruz de Cristo, e nem dizer com convicção aquilo que nós cremos pela fé que foi dada pelo Senhor, que só existe um caminho, e ele principia no arrependimento e na cruz do nosso Senhor, no sangue de Cristo que verteu naquela cruz. Um pouco antes da crucificação de Cristo, o Senhor ceava com os seus discípulos. E o Senhor havia dito a Pedro que antes que cantasse o galo, Pedro iria negar a Jesus 3 vezes. Quando o Senhor foi preso, a Bíblia nos diz que Pedro sacou da espada, cortou a orelha de um dos soldados, chamado Malco. E é muito provável que sabiam o nome dele depois, porque esse homem deve ter se convertido em tempos futuros. Porque a Bíblia cita, um dos evangelhos cita o nome dessa pessoa. O texto diz que Jesus Cristo repreendeu a Pedro, curou ao soldado que o prendia, foi levado e Pedro foi de longe acompanhando Jesus. Que tipo de discípulo é esse, irmão? Que acompanha a Cristo de longe. Você sabe, conhece, sabe quem é, mas acompanha a Cristo de longe, apenas como um espectador da graça. Impossível, irmão. Ser discípulo do Senhor significa estar comprometido com o Evangelho de Cristo, com o caminho do Senhor. Impossível ser discípulo de Jesus de longe, observando, ou, no momento do aperto, como Pedro, negando Jesus. Num primeiro momento, Pedro negou a Cristo. Num segundo momento, Pedro, inquirido, negou a Cristo. Num terceiro momento, diz a Bíblia, que Pedro, igualmente, negou a Cristo numa mesma noite. E nesse terceiro momento, a Bíblia diz que os olhos de Jesus miraram a Pedro, foram de encontro ao olhar de Pedro. Pedro havia negado Jesus 3 vezes antes da crucificação do Senhor. O que a Bíblia nos diz é que Cristo morreu na cruz em nosso favor. E veja bem, a morte de Cristo em nosso favor é uma morte de fato expiatória, propiciatória no sentido de que houve uma troca, um câmbio, uma mudança. Os nossos pecados caíram todos sobre Cristo. E veja comigo, esse sacrifício de Cristo não foi só o sacrifício físico.
Porque se fosse só o sacrifício físico, irmão, qualquer um de nós podia ser o Cristo. Basta eu ser de pendurado no madeiro. O sacrifício de Cristo foi o espiritual. Ele que não tinha pecado algum. Aquela cruz não era para o Senhor. E não era literalmente, a cruz era para Barrabás. Não pertencia a Cristo aquela cruz. Aquela cruz era nossa. E a Bíblia nos diz que o Senhor, sem pecado e condenação alguma, esteve ali naquela cruz. E toda a graça desse Cordeiro sem mancha caiu sobre nós. E os nossos pecados se foram até o Senhor. O profeta Isaías já havia visto. Os profetas bíblicos já diziam. E assim se confirmou o sacrifício de Cristo. Mas foi mais. No terceiro dia a Bíblia diz que o Senhor ressuscitou. O Senhor apareceu primeiro a Pedro e nós não temos muitos detalhes. Apareceu primeiro a mulheres, depois apareceu a Pedro, e a gente não tem esses detalhes bem descritos sobre essa primeira aparição do Senhor, até que o Senhor disse a eles, para que eles fossem até a Galileia, saíssem de Jerusalém e fossem até a Galileia, um lugar bem familiar a eles, o lugar dos primeiros encontros deles com Jesus, porque ali o Senhor apareceria outra vez. E chegamos no texto, o texto que eu li com você. A Bíblia diz que eles estavam pescando, tal qual a pesca maravilhosa descrita em textos anteriores. Pescavam e apareceu o Senhor Jesus, e eles não reconheciam Jesus glorificado. Jesus tinha um corpo, ressuscitou, e não era um espírito. Jesus tinha um corpo, irmão. O mesmo corpo glorificado que eu e você teremos no dia da ressurreição dos mortos. No final, quando passaremos toda uma eternidade com o Senhor em novos céus e nova terra. A Bíblia diz um tempo anterior a esse que os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar, portas e janelas fechadas, e Jesus entrou ali. Passou por essa matéria. E era um corpo, porque Tomé tocou no corpo de Jesus. E Jesus comeu com eles. Que coisa boa. Pensar que pode ser que a gente coma na eternidade, irmão. Comida que não vai fazer mal, que vai fazer bem. Até porque vai ter corpo, irmão. Algo vai alimentar o corpo, esse corpo celestial. Pensando então que o Senhor estava com eles no momento da pesca, não reconheceram o Senhor falou assim, joga a rede para o outro lado. Era muito peixe. 256, numa rede que se movia e não se rompeu. Interessante que o verbo usado aqui é usado apenas uma outra vez no texto bíblico, quando diz que o Senhor atrairia todos para si, os eleitos para si, através da cruz de Cristo. Pensando então que é uma rede que não se rompe, é a igreja de Cristo unida. E tem mais. A Bíblia diz que nesse ponto, um pouco antes, Jesus se assentou e comeu com eles. Era um corpo glorificado, Jesus se assentou, comeu com eles, mas faltava algo. Lembra que eu te disse? 3 vezes Pedro havia negado Jesus. 1, 2, 3 vezes Pedro havia negado Jesus. Chegou a hora da restauração de Pedro. Você pensa assim, eu estou tanto tempo afastada da igreja. Estou tanto tempo afastado, não tem mais chance para a minha vida. Eu acho que não existe perdão para mim. Veja que Pedro negou 3 vezes. 1, 2, 3. E o Senhor levou Pedro para um lugar familiar. Lugar do primeiro encontro, dos primeiros encontros de Pedro com ele. Se assentou para comer com os discípulos. Nós estamos falando do Filho encarnado, agora glorificado, se assentando com eles, convivendo com pecadores, como sempre fez, amando a cada um deles, e o texto bíblico diz que o Senhor os amou até o fim, como ama a cada um de nós. E o texto nos diz que o Senhor então começa um inquérito. Veja na tua Bíblia, irmão. No versículo de número 21, o Senhor pergunta uma primeira vez a Pedro: Simão, filho de João,
Amas-me mais do que a estes outros? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. O Senhor depois perguntou uma segunda vez, Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E o Senhor sempre lhe dizia algo, pastoreia as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. O Senhor perguntou uma, o Senhor perguntou duas, o Senhor perguntou 3 vezes. O que o Senhor estava fazendo? Restaurando a Pedro. 3 vezes Pedro negou Jesus. Agora, diante de Cristo, 3 vezes Pedro confessava Jesus como Senhor, como Salvador, como único Redentor. E em cada momento essa confissão redundou na vida de Pedro um chamado para ser discípulo de Jesus. O que eu quero dizer hoje a você, irmão, é que esse chamado, o chamado que Pedro recebeu, é o mesmo chamado que todos nós recebemos um dia. Todos os que foram eleitos para a graça e para a salvação em Cristo, todos nós que fomos predestinados desde antes da fundação do mundo, todos nós que fomos alcançados hoje pela graça exclusiva do Senhor, recebemos um mesmo chamado. E o chamado é para ser discípulo de Jesus. E como eu disse, você não pode ser discípulo de Jesus à distância. Você não pode ser um discípulo de Jesus que caminha longe de Cristo. O discípulo de Cristo é aquele que caminha perto dele, ao lado do Senhor, nos caminhos do nosso Senhor. Esse é o discípulo de Cristo. É fácil ser discípulo de Jesus, eu te pergunto? É fácil? Ô, irmão, não é. Quem te disse que ia ser fácil ser cristão? Se você busca uma igreja do entretenimento, onde há um show, onde há uma palavra mansa, leve, light, aí é fácil seguir Jesus, irmão. Você vai fazer um tipo de show, de entretenimento, de jogo de luzes, fumaça, aí é fácil seguir Jesus. Agora, discípulo de verdade, irmão, tal qual descrito nas Escrituras Sagradas, não é fácil. Mas é o chamado que nós recebemos da parte do Senhor. E eu vou mostrar para você, dentro das Escrituras Sagradas, o que significa, de fato, ser discípulo de Jesus. O texto nos diz que em cada pergunta e cada resposta, o Senhor dizia a ele, pastorei as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Ser discípulo de Cristo é saber lidar com gente. Lidar com bicho é mais fácil, irmão. Se você trabalha com muita gente, você sabe. Sempre tem. Festa da firma no final do ano, irmão. Sempre tem um chato. Sempre tem um enjoado, sempre tem um mais chato. Na família é a mesma coisa, sempre tem um mais enjoado na ceia da família, do ano novo. No ambiente de trabalho é a mesma coisa, no bairro onde você mora. Lidar com gente é complicado. Mas pense bem que o Senhor ama pessoas com amor profundo, a ponto de que o Filho encarnou e morreu na cruz por amor a nós, eleitos do Senhor. O Senhor amava andar no meio das pessoas. O Senhor, quando encarnou, veio na forma de pobre ainda. O Senhor nem veio na forma de rico. Ele sabe bem o que é ser eu e você. Ele sabe bem o que é andar no meio de gente pobre, gente que passa aperto. Jesus não tinha nem onde reclinar a cabeça, irmão. Aí fala assim, mas Jesus tinha uma casa na beira da praia. Irmão, só morava na beira da praia que era pobre naquela época. Na praia não dava para plantar. Até uns anos atrás, quem tinha casa na beira da praia? Era melhor você ter área produtiva que desse para plantar. A beira da praia era o que sobrava. Ah, mas Jesus andou num jumentinho que nem era dele. O jumentinho era de outros, emprestado. Não tinha onde reclinar a cabeça. E andava no meio das pessoas. Lidar com gente. Cuidar de pessoas.
estar no meio das pessoas. Esta é uma vida de santificação. Às vezes nós pensamos que a vida de santificação significa: vou me isolar no meio da caverna, na floresta, vou ser um monge ermitão, isolado de todos, e eu vou ficar mais santificado. Não, mentira, irmão. Santificação é algo congregacional. Nós vamos sendo santificados à medida que andamos uns com os outros, aprendendo das Escrituras Sagradas. Congregar não é fácil. Você não pode pensar: eu vou ser discípulo de Cristo do eu sozinho na minha casa. É claro que dentro da tua casa você pode adorar ao Senhor, mas não é a mesma coisa que a adoração comunitária, junto com os teus irmãos. Hoje, com a internet, então, você pode ouvir pastores dos mais diversos. Você pode até me ouvir em espanhol, irmão, se você quiser, dos mais diversos. Mas não é a mesma coisa com um pastor que te ama, pregando o evangelho aqui, nesse púlpito. Congregar. O texto bíblico diz que nós não devemos deixar de nos congregar, como é costume de alguns. A fé cristã pressupõe congregação. Você pode ser de uma religião oriental sem congregar. Você pode ser espiritualista ou espírita sem congregar em qualquer lugar. Mas a fé cristã é diferente. A fé cristã pressupõe congregação, contato com gente. Ser discípulo de Jesus é um exercício diário no meio das pessoas. Apacenta as minhas ovelhas, pastorei as minhas ovelhas, disse Jesus para Pedro. O Senhor não disse a Pedro: foge para o meio do deserto e fica lá isolado e vai viver você do eu sozinho com Cristo. Vai para a caverna, para a floresta. Não. Ser discípulo do Senhor é andar no meio de gente, e gente é complicada, igual eu e você. Não tem igreja perfeita, irmão. Se tivesse, pastor Mateus, eu não ia, porque eu ia estragar a igreja perfeita, irmão, porque eu não sou perfeito. Nós somos limitados, nós somos humanos, nós somos pecadores, não vivemos no pecado mais, é verdade, igual antes. Mas é claro, irmão, que nós estamos sendo santificados e a perfeição vai ser na glória, com o nosso Senhor, no lugar onde não há mais pecado algum, nem choro, nem enfermidade. Todavia, entretanto, lá estamos nós, no meio de pessoas. E aqui o Senhor disse para ele: ser discípulo, seguir ao Senhor, significa apacentar, pastorear, andar junto com as ovelhas do Senhor. Você tem que ter vontade, desejo, alegria de congregar com teus irmãos, de pastorear, de estar com eles. E o que é isso? Isso é ser discípulo de Jesus. Se não, é só um discípulo que vê de longe. Discípulo de verdade anda no meio de gente, congrega. Tem mais. Discípulo de verdade é aquele que exercita o amor. Porque veja bem, é impossível estar aqui nesta resposta do Senhor, pastoreando, apacentando as ovelhas, se você não tiver um profundo amor no seu coração. Amar as pessoas. Não é fácil, irmão, ser cristão, porque ser cristão pressupõe que eu devo amar a todos, começando com os meus inimigos. A Bíblia diz que aquele que te odeia, você tem que amar essa pessoa. Aquele que te faz mal, você tem que amar essa pessoa. Aquele que faz mal para a tua família, ou o que é pior, aquele que faz mal para os teus filhos, e você tem que amar essa pessoa. Amar profundamente. Pastor, como é que você lida com isso? Eu fico pensando, irmão, que você tem que amar, e Pedro tinha que lidar com isso também. Pedro era tão complicado ou até mais do que nós. Pedro era impulsivo, falava a primeira coisa que vinha na cabeça dele. Tinha hora que ele acertava, tinha hora que ele errava, irmão. Pedro era um ser complicado, difícil, que estava sendo santificado pelo Espírito Santo do Senhor. E a Bíblia nos diz, então, que ele foi chamado para apacentar, amar as ovelhas. E aí você vai amar gente que não te ama. E aí você vai amar gente que não quer o teu amor. O Senhor nos chamou para isso. Quem te disse que ia ser fácil ser discípulo de Jesus?
que você faz, pastor, nesses momentos? Irmão, quando a raiva começa a brotar no meu coração, ou ódio, ou rancor, ou ressentimento, eu vejo o que a Bíblia diz, que eu não posso deixar a raiz de amargura dentro do meu coração. Eu arranco, eu oro e falo, Senhor, tira essa raiva do meu coração. Tira esse ódio. Pastor, mas você é pastor e missionário, tem hora que você sente raiva? Sim, irmão. Tem hora que dá vontade de bagunçar a chapinha da outra. Aquilo que te dá a outra face, tem hora que dá vontade de dar nas duas faces da pessoa. Lá no Uruguai também, o Uruguai é brigão. Aquilo que você já viu no futebol é igualzinho. O Uruguai é brigão, polêmico. E eu estou numa equipe de pastores, nem de missionários, nem todos pensam igual. Ainda que sejamos todos nós presbiterianos, maduros, mais velhos, mas às vezes a gente tem pequenas desavenças, problemas. E quando a raiva vem, o que eu faço? Senhor, dá-me amor. Amor, irmão, não pode ser uma coisa instintiva. Teu cachorro, quando você chegar em casa hoje, ele vai demonstrar amor para você. Teu gato, até o gato que nem demonstra muito amor, te demonstra amor. É instintivo, é nosso. Mas não é esse amor. É um amor que vem do alto. Se eu estou com raiva, se eu estou com ódio, se a pessoa me fez algum dano, eu oro e falo, Senhor, coloca amor no meu coração. Se eu tenho que ser discípulo de Jesus, apacentando as ovelhas, congregando, andando no meio das pessoas, eu preciso amar profundamente ao meu próximo. A lei de Deus se resume em duas leis muito simples, irmão. Você sabe bem. A lei de Deus é simples. Amar a Deus sobre todas as coisas. Se você ama a Deus sobre todas as coisas, você não tem outros deuses. Ninguém, por mais santo ou santa que tenha sido aqui na terra, toma o lugar do Senhor. É só Ele e nada mais. E não adianta tentar falar de veneração ou seja o que for. Tudo é tão somente para o Senhor Jesus, para mais ninguém. Só Ele, tão somente Ele. É o que está descrito nesse livro aqui, como cremos. E aí, então, a Bíblia nos diz que eu devo amar. Amar a Deus sobre todas as coisas. Depois, amar ao próximo como a mim mesmo. Ah, pastor, mas eu nem me amo. Mas o texto bíblico diz outra coisa a mais. O texto ainda diz, você tem que amar ao próximo como Deus ama ele. Que difícil, irmão. O Senhor morreu pelos eleitos. Que difícil você amar aquele. Amar e amar profundamente. Eu oro. Se a raiva toma conta do meu coração, eu oro. Quando chegamos no Uruguai, eram 3 membros da igreja. Hoje são 2. Um foi embora. E éramos 7 a princípio. Cristina, eu, as 2 meninas e esses 3. Era um casal, na faixa aí dos 15, 16 anos já de casados, sem filhos, e uma jovem professora, muito crente, muito temente a Deus. E eles estavam comigo durante todo o ano de 2024. Quando inauguramos o salão de culto, escola dominical e culto, no dia dos namorados lá no Uruguai, que é o dia 14 de fevereiro, como é na maior parte do mundo, 14 de fevereiro é o dia dos namorados, nós fizemos jantar dos namorados. O que é bom quando a gente mora em outro país, a gente celebra 2 dias dos namorados. Fevereiro e o nosso, 12 de julho, que eles não têm nem ideia de que é dia dos namorados. Dia dos pais é diferente, dia das mães. E nesse dia fizemos uma noite de pizza. É um jantar para os uruguaios. Os adolescentes foram lá preparar a pizza e serviram a pizza para os casais. Maria, essa que é solteira, ajudou lá, até porque ela é ótima para preparar a pizza. E estávamos em 7 casais, uma grande bênção. Alguns deles não crentes, que eram convidados nossos, estavam ali. E um outro missionário veio, ele ficou encarregado de trazer a palavra. Excelente, irmão. Até que, nesse meio tempo, entrou um mendigo na igreja. O mendigo entrou, daqueles que já tinham uns 3, 4, 5 dias que não tomava banho, ou até mais, irmão. Estava bastante fedido, mas não estava bêbado. Existem muitos mendigos ali, naquela região onde eu moro, como eu te falei, por causa das drogas. Ele entrou, não estava bêbado, não estava drogado, sentou, viu a igreja aberta, gente, movimento e cheiro de comida, ele entrou na igreja, sentou no último banco lá atrás e ficou.
tranquilo, escutando a mensagem. Uma das pessoas, a esposa nesse casal, a mulher desse irmão, como eu te falei, era um casal e mais uma professora, uma jovem, que desde o princípio com a gente. A mulher se levantou na mesma hora, saiu de perto do mendigo e foi lá para trás. Ela já nos havia dito alguma coisa sobre ter um certo nojo, um certo transtorno de andar perto de gente fedida ou de mendigo, ou o que seja. O mendigo estava quieto, escutou toda a palavra. Milagros, uma das meninas paraguaias foi lá, serviu pizza, refrigerante, comeu uns 3 pedaços de pizza, ouviu toda a palavra. No final, ele levantou, deu tchau e foi embora. E a gente continuou, noite de pizza, comunhão entre os casais. Essa que levantou, queria que eu jogasse a cadeira fora. A cadeira que sentou o mendigo. Cristina falou que não, vamos limpar a cadeira e deixar tudo em ordem. Não tem problema, não tem por que jogar a cadeira fora. Naquela madrugada, 2, 3 da manhã, ela saiu de todos os grupos de WhatsApp da igreja. Era tesoureira da congregação. Deixou a tesouraria, eu segunda-feira mandei uma mensagem para ela, está tudo bem, aconteceu alguma coisa com o teu celular, você saiu, domingo não foi na igreja, você saiu dos grupos. Ela falou, pastor, eu não gostei do mendigo na igreja. Depois a gente conversa. Sexta-feira sentei para conversar com ela e ela começou a dizer, não era o dia apropriado, não era a hora, você tinha que ter expulsado o mendigo de dentro da igreja. Como que eu vou fazer isso, irmão? Que classe de amor é esse? Ele estava quieto, não deu trabalho nenhum, lá no final, no fundão da igreja, estava fedido, é verdade, irmão, é mendigo. Comeu, ficou feliz, escutou toda a pregação e depois foi embora. De vez em quando ainda o vejo na cidade. O que eu vou fazer? Dizer para ele, vai embora e volta depois? Como, irmão? E sabe, o Senhor permitiu que ele fosse para escutar a palavra. A situação foi tão séria que ela começou a dizer que ia se divorciar do seu marido, que não ficou do lado dela. Oferecemos ajuda para o casal e eles não quiseram. Não, eu não confio mais em você. Você eu não quero. Quero o outro missionário. O outro missionário foi, depois do primeiro dia, já não quero mais esse também. E antes da Páscoa, ela parou com um caminhãozinho e falou para o marido, já fui na delegacia, hoje eu estou vindo com um caminhãozinho aqui, era o irmão policial, levou os móveis da casa e foi embora. Mês de agosto, ela já tinha outro. Mês de outubro, eles se divorciaram. Fiquei com um marido, ex-marido dessa agora. Que classe de amor é esse, irmão? Em que, porque um mendigo entrou na igreja, de repente entra um transtorno tão grande como esse. Em tudo, irmão. A gente tentou de todas as maneiras. A igreja estava começando. Como é que eu vou começar a igreja com uma situação já como essa? Lidando com isso dentro de uma igreja que está sendo plantada, iniciada num outro país que não é o meu. Tendo que lidar com essa situação. Tinha hora que eu tinha raiva. Igualzinho você está tendo. Mas aí eu orava. Senhor, dá paz ao meu coração. Que eu aprenda a amar esta pessoa. E tenha paciência com essa pessoa. Para que ela entenda o que é de fato ser discípulo de Jesus. Ser discípulo de Jesus é andar no meio de gente. Ser discípulo de Jesus é amar pessoas. Pessoas que não amam mendigos. Pessoas que têm nojo de pobre. Você tem que amar essa pessoa. E amar a outros também. Mas tem mais. A palavra nos diz, você vai adiante comigo, que no final do diálogo de Jesus com Pedro, mais adiante, o Senhor disse, versículo de número 18, em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Era acerca do martírio de Pedro. É bastante provável, irmãos, pela história da igreja, que tanto Pedro como Paulo, como todos os outros apóstolos, todos foram martirizados, morreram por conta da fé em Jesus Cristo num tempo de grande perseguição
por parte do Império Romano. É bastante provável. A Bíblia nos fala a respeito de martírios, a Bíblia nos fala do martírio de um dos Tiagos, mas a Bíblia não dá detalhes sobre Pedro, senão aqui, dizendo já como uma profecia. O Senhor contando o que se passaria com Pedro no final. Que Pedro seria morto por causa da fé em Jesus. E você sabe que no final dessa sentença de morte, Pedro ainda escutou de Jesus: vem e segue-me. Ser discípulo de Jesus, irmão, é um ato, além de ser um ato em que você anda no meio de gente, congregando, amando pessoas, significa ser obediente a Deus. Eu, se pudesse escolher, eu não estaria no Uruguai. Na verdade, o nosso pensamento era de outro país. Quando chegou no final do nosso ministério no Paraguai, uns 8 meses antes, já sabíamos que íamos embora no final daquele ano, e nós já estávamos com um planejamento para a Colômbia. Eu e Cristina estivemos na Colômbia em 2022 ou 2023, não lembro. Já tinha um núcleo base ali, um grupo de pessoas, debaixo de uma favela. A gente subiu a favela. Eu estava no Brasil. Eu já me sentia no Rio de Janeiro. Era no alto de um morro, fiquei lá embaixo. Ligaram para a chefe do tráfico, ela deu permissão, subimos num jipinhos assim, lá para o alto. Os meninos com fuzil, tudo igual aqui no Rio de Janeiro, nas grandes cidades brasileiras. Lá o evangelista morava lá em cima, conhecemos o evangelista da igreja presbiteriana. E ele falou: o grupo está aqui pronto, pastor, é da favela e é lá de baixo. Vamos começar a igreja lá embaixo, já tem, só falta o missionário. Já estava tudo certo, eu voltei animado, irmão. Eu já tinha casa para morar em Bogotá. E a Cristina já me fazia ver novela colombiana para eu aprender o sotaque. Como é que era o sotaque do espanhol colombiano. A gente já estava assim, já envolvido. A missão disse que não. A missão falou: não é para a Colômbia. Depois pensamos no Equador. Só tem 4 igrejas presbiterianas no Equador. E o Equador tem a mesma população do estado do Rio de Janeiro. E só tem 4 igrejas presbiterianas ali. E um pastor só, com mais de 80 anos. É o único pastor equatoriano. Pensei, quem sabe? A missão disse que não era para o Equador. Insistiu para o Uruguai. E hoje a gente pensa, eles estavam com a razão. Tinha ali, o Senhor já sabia. O Senhor sabia mais do que nós. Mas se eu pudesse escolher, irmão, eu estava lá no meu apartamento em Hortolândia. Eu estava vendo minha neta crescer, estou junto dos meus filhos, servindo aqui no meu país, mas não. O Senhor me chamou para esse outro lugar. E por que você foi, pastor? Se tem tanta coisa para ser feita no Brasil. É verdade, irmão. Tem muita coisa para ser feita no nosso país, mas potencialmente tem mais gente para fazer aqui também, irmão. Os campos estão brancos, às vezes, em outro lugar e não tem trabalhadores. Não é o que Jesus falou? O Senhor tira os trabalhadores aqui e leva para outra seara. Os campos estão brancos. E lá fomos nós. Mas se eu fosse escolher, eu não estaria ali. Mas eu sou obediente. Eu sou discípulo do Senhor. Eu não posso jamais dizer qualquer classe de não a Jesus. Nenhum. Se eu tenho certeza, é isso, sim, Senhor, e vou. Eu sou servo, já não sou eu mais quem vivo, é Cristo quem vive em nós. Não é isso que o apóstolo Paulo disse? Não é você que está no domínio da tua vida. O discípulo não comanda a própria vida. Quem comanda a minha vida como discípulo de Cristo é Ele, o Senhor. O Senhor já dizia a Pedro: vai chegar um dia que vão te levar para um lugar onde você não quer ir. E você vai. Isso é ser discípulo do Senhor. E veja bem que esse chamado para ser discípulo de Jesus, irmão, era um chamado de morte. Hoje a gente vê igreja que nem chama igreja, chama church. Você bota todo mundo de bege. Todo mundo tem que vir de bege na igreja. É todo um jeito, tem paleta de cores para o pastor pregar. É tudo umas coisas assim sem sentido, como se isso fosse reino de Deus. Reino de Deus não é nem comida nem bebida, disse o texto bíblico. O Senhor falou sobre isso.
Fazer a vontade dele, isso sim é o que está nas Escrituras Sagradas. Ser obediente, isso sim. E você, como sabe bem, não pode ser discípulo à distância do Senhor. E quando o Senhor falou assim para Pedro, vem e segue-me. Qual era o final desse vem e segue-me aqui na terra para Pedro? Martírio. Pedro já sabia que o final para ele seria a morte. Uma morte, um gênero de morte com o qual ele iria ainda glorificar ao Senhor. O evangelho é para os loucos mesmo, irmão. Tudo doido. Tem exame psicotécnico para missionário, eu nem sei porquê. A gente tem missionário que está na Mongólia. Ele comprou um caminhão do exército e levou para a Mongólia através da China. Reformou o caminhão porque ele vive como nômade. Toma leite de camelo. Camela, né? A fêmea do camelo, sei lá como é, que chama. Que coisa doida, irmão. Esse é mais louco que nós. Pensando, então, que é um chamado como esse. Vem e segue-me. Você não segue mais tua vida. Não são mais os teus desejos, não é mais a tua vontade, não é mais o que você quer, senão o que o Senhor quer para a tua vida. Vem e segue-me, e no final é morte. Já pensou, irmão? O Senhor te chama, vai para tal país, lá você vai evangelizar, e lá naquele país você vai morrer, com uma morte muito cruel. Você ia? Vem e segue-me. No final, o chamado que Pedro recebeu, que é o mesmo chamado que todos nós recebemos, sem exceção, para sermos discípulos do Senhor, era um chamado no final de morte. Mas não de uma morte aqui eterna, de uma morte aqui nessa terra, porque esse mundo aqui é passageiro, irmão. Aqui nós glorificamos ao Senhor e servimos. Mas Pedro, no final desse seguir ao Senhor, permaneceu onde está ainda hoje, nesse estágio intermediário, e voltará com o Senhor em glória, e estaremos com Ele, Pedro e Jesus, por toda a eternidade, porque somos discípulos do Senhor. Andar com gente, amar pessoas, ser obediente ao Senhor. Se é menos do que isso, irmão, não é discípulo de Jesus. A palavra é para que você possa examinar a tua vida hoje. Que tipo de discípulo você é? Aquele que congrega é discípulo de Cristo, então. Aquele que ama pessoas é discípulo de Jesus de fato. Aquele que é obediente ao Senhor até a morte, discípulo de Jesus. Este sim é o discípulo de Jesus. Que o Senhor nos ajude, irmãos, e que possamos aprender mais com o nosso Senhor, a vivermos esta vida como discípulos do nosso Senhor, para a glória e honra de Jesus. Amém? Graças a Deus. Amém. Pastor.